Salve, salve galera! Estamos começando mais uma edição do Galácticos na Web. Na edição de hoje vamos falar do triunfo do Bahia contra o Criciúma por 1-0 e do empate do Vitória com o CRB em 0-0, além das projeções das duas equipes no Campeonato Brasileiro da Série B. Como convidados no dia de hoje, Leonardo Santana e Tasso Duarte, todos os dois jornalistas do Galácticos Online. Vamos começar falando do Bahia. O Bahia que venceu a equipe do Criciúma por 1-0 na última terça-feira, resultado esse que coloca o Bahia com 3 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B e mesmo que venha tropeçar nessa rodada, permanece no G4 da competição. Leonardo, como é que você viu esse jogo? Você acha que é um jogo de afirmação do Bahia nessa reta final da Série B? Marcos, foi um resultado muito importante para o Bahia, né? O Charles Fabiani está conhecendo melhor o elenco ali, os próprios jogadores que ele ainda não tinha um contato mais afinco desde a temporada passada, né? Os jogadores chegaram neste ano. Duas vitórias que colocaram o Bahia ali muito bem dentro do G4. Como você falou, independente do resultado de sábado agora contra o Botafogo, o Bahia está ali entre os 4 primeiros colocados da Série B. Como a gente pode ver nos melhores momentos, o Bahia se impôs durante toda a partida, chegou bem, teve várias oportunidades, pecou nas finalizações realmente. E como no Bahia tudo é mais difícil, no sufoco, acabou marcando no finalzinho com o Chiesa, o artilheiro do Bahia, na Série B, né, na temporada, e provando mais uma vez que o Bahia tem a dependência do Chiesa, né? Se o Chiesa tá bem, o Bahia vai lá e vence. Se o Chiesa não tá bem, não tá em campo, o Bahia tem dificuldades contra qualquer adversário na Série B. Você falou do Chiesa, artilheiro do Bahia na temporada, também é o principal jogador em assistências para gol do Bahia. Tasso, você vê essa Chiesa, a dependência do Bahia? Os números provam, né? Os números provam que o Bahia é muito dependente do Chiesa. Isso aí, o Chiesa, a qualidade do Chiesa hoje é indiscutível, né? O Bahia tem um elenco bom, mas aquele que está mostrando a qualidade que tem de verdade é o Chiesa. O mais importante é que o Bahia não está jogando bem, né? Não está passando tanta confiança, mas em termos de pontuação o Bahia está muito perto. Né? Assim como o Vitória, o Bahia está muito perto, em termos de pontuação está praticamente na Série A. Não sei se vocês concordam, nessa reta final, já coloquei isso até no anterior, falando do Vitória, o importante é vencer, se firmar nesse G4. Hoje o Bahia, você vê que venceu 2 partidas seguidas, venceu o Oeste e venceu o Criciúma, conseguiu se estabilizar no G4. Como é que você vai ver esse Bahia nessa reta final, o Charles Fabiani, será que ele vai mudar muito o time, Léo? Ou você acha que ele vai manter pelo menos a espinha dorsal desses 2 últimos jogos? Já que ele teve contra o Oeste, alguns desfalques, e contra o Criciúma ele ficou sem o Souza voltando. Como é que fica esse meio de campo do Bahia? Eu acredito que ele encontrou uma escalação ideal ali, ele trouxe o Valongo, né, para titular. Sim. O Valongo com o Gustavo, eles encaixaram ali. 2 jogos dos 2 titulares, nenhum gol sofrido no Bahia. O meio de campo, como se falou, é reta final, jogadores pendurados, às vezes lesão, não vai ter jeito, vai ter que estar sempre mexendo. Souza não jogou um jogo, o próprio Thiago Real não jogou na estreia do Charles. Então, agora que ele vai ter a opção de ter os 2 ali junto no meio de campo, ele vai ter que dar uma mexida, ou o Bahia agora depende desse resultado do efeito suspensivo do Chiesa, né? Que praticamente é segurado, né? Porque dificilmente eles negam um pedido de efeito suspensivo. Agora, até quando vai ser efeito suspensivo? Porque vai ter que aguardar o julgamento. Será que vai atrapalhar na reta final também? Eu acredito que sim, mas acho que o mais importante é contar com o Chiesa nesses 2 próximos jogos, o Botafogo e Santa Cruz, que são confrontos diretos. Eu acho que Chiesa atuando nesses 2 jogos, se ficar de fora ali contra o ABC, contra o Boa Esporte, dá para suprir ali com o Roger, são jogos teoricamente mais fáceis. E ele retornando já na reta final ali, contra o Atlético Goianiense, contra o próprio Náutico lá fora, é muito importante. Eu acho que ele não deve mexer muito na escalação não, nessas partidas aí, e o Bahia, acho que na reta final de Série B não tem muito o que mexer mais não tem muito segredo, muito mais o que mudar não, viu, Marcos? A gente cobrou sempre do Bahia, Tasso, que chegavam à reta final do campeonato e a gente não sabia qual era a escalação do Bahia. Todo jogo uma mudança, todo jogo um jogador, não só por suspensão, mas por opção do técnico também, algumas modificações. Você acha que agora o Charles vai colocar esse time, a mesma escalação, obviamente com suspensão ele perde, mas a ideia da escalação se manter até a reta final da Série B? É provável que sim. Né? O Charles parece que não tem essa coisa do rodízio, né, que a gente tinha com o Sérgio Soares. O Sérgio Soares tinha aquela coisa de sempre estar fazendo o rodízio, colocando os garotos da base, tirando os garotos da base. Acho que com o Charles a gente vai ter um 11 inicial, apesar de eu ter que abrir o parêntese do Pitoni. Acho que o Pitoni tinha lugar nesse time. Né? Parece que com o Charles também isso não vai acontecer. Tirando isso, o time do Bahia está formado, né? Ele não vai ter mudança. Você levantou uma situação importante, Pitoni. A gente viu a declaração do Marcelo Santana, que já foi a declaração também do Red Shedi, que é o empresário do jogador, falando que o Bahia tentou uma renovação de contrato com o atleta e que não chegaram aos valores que interessariam ao atleta e ao empresário.
e também, de contrapartida, os valores oferecidos pelo jogador e pelo empresário não seriam de acordo com o Bahia. Você acha que isso é um fator primordial para o Pitoni hoje ser um reserva no Bahia, não? Eu acredito que sim, porque o Pitoni, como o Tasso falou, ele começou bem a temporada, né? Ele começou como primeiro volante lá com o Sérgio Soares, engatou uma boa sequência de jogos, retomou a confiança do torcedor do Bahia, já que ano passado ele saiu daqui do Bahia emprestado porque não estava atuando bem. Mas não, esse ano, no início do ano, o Pitoni voltou bem, boas atuações. De repente ele foi retirado do time, assim como o Souza tinha sido, não voltou mais, a torcida cobrou, o Souza voltou, mas o Pitoni não voltou. Então parece que tem uma coisa extracampo ali, porque a torcida cobra, a imprensa cobra, e hoje, como você falou, o Marcelo Santana deixou claro que tem um problema de renovação, Sim. Surgiu a especulação dele no Vitória, então tem coisas que acontecem ali por trás dos bastidores que a gente não está sabendo, viu, Marcos? Já falamos do Bahia, agora vamos falar do Vitória. O Vitória empatou no último sábado com o CRB em 0x0. Enfrenta o Náutico neste sábado no Barradão. Jogo, confronto que pode ser considerado direto na briga pelo G4. Mas o Tasso vai explicar pra gente o que faltou para o Vitória vencer o CRB no último sábado, Tasso. Faltou criação, né? Assim como contra o Paraná aqui na Fonte Nova, faltou criação. O Vitória não conseguiu criar oportunidades, né? Porque não é só uma oportunidade que vai fazer com que o time chegue ao gol. Criou muito pouco. Né? A gente já viu como assim vai mudar o time, ele já falou sobre isso, que deve trocar uma peça ou outra, e isso deve ter relação com o ataque, que não está criando bem. Eu acho que o Vitória tem tudo para ganhar do Náutico, né? Em casa, no Barradão lotado, como a gente espera que vai ser. O adversário vem de uma derrota, né? Uma goleada que tomou do Botafogo. Pois é, o Náutico pode vir mordido, mas mostrou que tem fraquezas, tem deficiência, o Vitória pode aproveitar nessas deficiências. Léo, 9 jogos invicto, Vitória na Série B, a última derrota foi pro Botafogo. Então, você vê que tem uma sequência, 5 vitórias e 4 empates. Mais do que importante isso na reta final, você manter a estabilidade, né? Com certeza. Isso que eu concordo com você plenamente, Marcos. Importantíssima essa sequência de invencibilidade do Vitória numa reta final de Série B. Eu acredito que o Vitória vai chegar ao 10º jogo invicto, né? Vai pegar o Náutico em casa, tem que fazer o papel do dever de casa, porque depois sai para fazer 2 jogos fora. E jogos complicados, Macaé no Rio e o próprio Santa Cruz. América. O América Mineiro. O América Mineiro, isso, que é o confronto direto. Isso. Santa Cruz é mais lá no final. E então é a hora de somar os 3 pontos agora. O Vitória somando os 3 pontos agora, chega ali aos 60, fica tranquilo, fica muito próximo do acesso. E, além de tudo, tira o Náutico da briga. O Náutico vai ficar lá estacionado nos 49 pontos. Isso. Entendeu? O Vitória vai abrir, vai a 60, abre 11 pontos, faltando 4, 5 rodadas para acabar a Série B. Então, além de ser importante o triunfo para o Vitória, é importante também que vai tirar o Náutico da briga ali. O Tasso falou do jogo contra o CRB, vamos ver os melhores momentos. E o Tasso poder falar dessas mudanças do Vitória, o David, o Vander, o Pedro Quem, que pode ficar de fora, até porque o pai dele faleceu nessa semana. Será que ele vai ter condições psicológicas de atuar? Como é que você acha que o Vitória se encaixa melhor no esquema tático para poder vencer o Náutico? Já que tem, para mim, na minha visão de fora, é que o Mancini não tem a certeza se começa com o Vander ou com o David. Fica sempre nessa dúvida. Entra um, entra outro, não decide. Como é que você viu isso? E no jogo do último sábado, como é que ficou isso claro para você? Ou você acha que ele tem mais dúvidas ainda em relação ao time? Eu falei sobre o Elton e o Vander, mas outras peças ofensivas também não renderam, né? O que a gente esperava. O Escudeiro é um jogador que não rendeu nas 2 partidas, tanto contra o Paraná quanto contra o CRB. O Escudeiro não rendeu, mas o Escudeiro é intocável. Isso é claro e evidente. Eu acho que ele vai voltar com o Pedro Quem, vai ter o Escudeiro, e a gente não sabe se vão ser 2 ou uma mudança. Ele vai manter o Vander ou se ele vai manter o Elton, né? Eu entraria com o Rafaelson. Você acha que o Pedro Quem está mantido nesse time? Você acha que o Pedro Quem tem condições de jogar? Ele que vai dizer, né? Certo. Condição psicológica, etc e tal, ele perdeu o pai. Se não for o Pedro Quem, é Flávio? Sim, ele não... Você também concorda, não? Concordo. E concordo com o Tassi. Eu acho que o Vitória defensivamente está ajustado. Sim. O problema do Vitória é do meio de campo para frente, na verdade. A finalização. O Elton, apesar de ser o artilheiro do time na Série B, é bastante questionado. O Vander, como vocês falaram, alterna boas e más atuações, reveza com o David. Então, acredito que o Mancini deve mexer só ali na frente mesmo no Vitória para poder oxigenar mesmo, dar um gás novo ali na frente, como ele mesmo falou essa semana. Não tem muito o que mexer no Vitória, não. O time do Vitória é aquele 1-11, a gente sabe desde o começo do campeonato. É apenas questão de ajuste mesmo nessa reta final. E o Canu, vamos fazer até um paralelo aqui, Bahia e Vitória. O Canu, por um lado, se firmou e o Valongo se firmou no Bahia. Assim, duas peças que a gente não esperava muito, né? Já que no Vitória o Matos era... tiraram gente que era titular absoluto. Pois é, né? o preferido da defesa do Vitória era o Matos. E no Bahia o preferido era o Robson. Como é que vocês viram esses 2 jogadores chegaram aí e tomaram quanto espaço, né? Futebol é isso, é dinâmica, né?
Tanto o Canu quanto o Valongo estão mostrando tão bem nas posições, mas eles sabem que tem sombras. Sombras que podem a qualquer momento voltar à titularidade. Eu acho que, dentre os dois, eu acho que o Matisse tem muita chance ainda de voltar a ser titular nessa reta Você final. tira quem? Eu tiro o Canu. O Ramon é intocável, porra. Não, você acha que o Canu hoje é o jogador, por exemplo, que não está titular absoluto ainda? Ele não é titular absoluto por causa do Canu, ou do Matisse, né? Porque o Matisse hoje ele já tem uma identificação muito grande, né? E mesmo entrando no segundo tempo, ele entra muito bem. Então eu acho que se o Canu for suspenso, ou qualquer coisa desse tipo, o Matisse vai entrar e não vai mais sair. Né? Léo, você como atacante, que perde gol pra caramba, no sinal, na última segunda-feira perdeu uns 3. Mas você vê que o Canu e o Gabriel Valongo são jogadores altos. Né? Chega até a assustar o torcedor. Parece jogadores meio desengonçados, você não sabe se ele vai na bola, se ele pode falhar. Você acha que esses dois jogadores dão segurança ao sistema defensivo de Bahia e Vitória? Em primeiro lugar, quero abrir um parêntese aqui. Gol, todo mundo perde, né? O craque, o artilheiro, tá lá para fazer ou perder. Mas Luiz, nosso cinegrafista, que eu digo, perdeu uns 3, né? Perdeu um decisivo, né? Quando estavam ganhando lá na Copa Imprensa. Mas faz parte do jogo. Próximo jogo a gente promete balançar as reis. E sobre o Bahia e o Vitória, né? No caso, o Canu e o Valongo, eu acho o seguinte, que futebol é fase. E eles estão numa fase melhor do que os zagueiros que estavam atuando. Mas futebol também ninguém tem cadeira cativa. Vacilou, falhou, perdeu a vaga. Então, é continuar com seriedade nessa reta final aí, ajudar as equipes e não tem por que sair, por enquanto, não das equipes. Só para abrir um parênteses, nós estamos disputando a Copa Topper de jornalistas, então a gente acabou empatando o primeiro jogo 2-2 contra a equipe do Correio, mas vamos jogar segunda-feira. Vamos ver se o Léo desencanta, faz um gol aí, o Luiz também. E perderam alguns gols também na partida. O treinador, que era o Tasso, era meio fraquinho, mas a gente vai segurar ele, até que foi um empate, não foi uma derrota. Vamos conferir a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, envolvendo Bahia e Vitória. Os dois jogam no sábado, todos nós já estamos carecas de saber dessas partidas, que são importantes, vamos dizer, confronto de 6 pontos. O Vitória pega o Náutico às 16 horas e 10 minutos no Barradão, o Botafogo Bahia também, mesmo horário, lá no Engenhão. Se fosse voltar 5 rodadas atrás, diríamos o quê? Hoje, para essa partida, o Bahia vencendo ajuda o Vitória. O Vitória vencendo ajuda o Bahia. Mas no momento que está tudo tão embolado hoje, todos os dois precisam vencer para se ajudar, na verdade, né? Como é que você vê esses dois jogos, Léo? É verdade. Na verdade, viu, Marcos? Decisões, né? Reta final de Série B. O Vitória pega o Náutico em casa, tem que fazer o dever de casa. Sim. Como eu falei, como eu falei anteriormente, o Vitória, além de se ajudar, vai tirar o Náutico da briga ali pelo G4. Vai ajudar o Bahia também. Indiretamente. Indiretamente, né? E quanto ao Bahia, a gente podia falar aqui que um empatezinho lá, um pontinho lá no Rio também não vai ser ruim, vai ser bom. Mas do jeito que tá tudo embolado, o Santa Cruz ganhou ontem, tá a 2 pontos do Bahia agora. E é o próximo adversário do Bahia. E é o próximo adversário do Bahia. Então, o Botafogo é freguês, né? Tem 6 jogos aí, os últimos 6 jogos perdeu 5, empatou 1 com o Bahia. O Bahia tem condições de chegar lá e ganhar do Botafogo. O Ceará ganhou, porque o Bahia não pode ganhar. Você também vê desse jeito, Tasso? Eu acho que o Vitória tem que voltar a ganhar, né? Tinha aprendido a ganhar, conquistou muitos pontos na sequência. E o jogo do Bahia, a gente tem que bater na tecla, pô. O Botafogo não tem nada demais. Né? O Botafogo não fez apresentações que esmagaram os rivais na Série B. Né? O Bahia tem completas condições de ir lá e conquistar 3 pontos muito importantes, né? Para voltar para a Série A, botar o pé na porta mesmo. Eu acho que é um jogo que o Bahia pode mostrar personalidade, né? E acabar de vez com essa dúvida se vai deixar alguém encostar ou não no G4. A gente falou dos próximos jogos, vamos ver a classificação do Campeonato Brasileiro, da Série B, até poder analisar melhor. Hoje o Botafogo é o primeiro com 62 pontos, não perde essa liderança nessa rodada. O América passou a Vitória, tem 57 pontos, tem uma vitória a mais, 17, mas tem um jogo também a mais. O Vitória tem também 57 pontos, um empate já garante o Vitória no segundo lugar novamente, 16 vitórias. O Bahia é o 4º colocado com 54 pontos, não pode ser alcançado por ninguém que está abaixo dele nessa rodada. Mas temos o seguinte, Santa Cruz, 52 pontos. Olha a importância dessas 2 próximas rodadas. O Bahia vencendo o jogo contra o Botafogo vai 57. Com isso, o Vitória vencendo o jogo, o Vitória vai a 60. Praticamente cola com o Botafogo. E o Bahia pode abrir, numa reta final, por exemplo, do Santa Cruz, 8 pontos de vantagem. Vencendo o jogo aqui contra a equipe do Santa Cruz. Eu acho, Marcos, que um triunfo do Bahia e um triunfo do Vitória nesse final de semana praticamente fecha ali o G4, velho. Botafogo, América, Bahia e Vitória na Série A no que vem. Se a gente for parar para analisar dessa maneira, sim, porque o Sampaio Corrêa chegaria a 53, ficaria 4. Continuaria 4.
Mas o Paysandu, por exemplo, iria Verdade. 52, ficaria 5. Sendo que o Bahia faz 2 jogos seguidos em casa depois, o Contra o Vitória Santa ainda tem Cruz mais. e contra o ABC. Eu acho Confronto que... direto, acho que dificilmente seriam alcançados. E é por isso que eu estava falando. O triunfo de Bahia e Vitória volta os dois para a sua realidade no Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória brigar por um título, chegaria a 60, ficaria 2 pontos a menos que o Botafogo, e o Bahia com 57 se consolidando no G4. Firmado, sim. Então teria essas duas situações. Na próxima rodada, por exemplo, já que a gente está levando essa situação, o Bahia pega o Santa Cruz, adversário direto, e o Vitória pega o Macaé. E América Mineiro e Botafogo se enfrentam. Então tem essa sequência de jogos que podem definir. Acredito que antes da penúltima Isso rodada... que eu ia falar. Eu acredito que tranquilo. antes da última rodada, acho que esse acesso já vai estar definido já, viu? Agora, o Vitória, a gente estava analisando friamente a tabela, o Vitória tem uma sequência de jogos que são consideráveis, assim, arriscados. Por exemplo, o Macaé hoje briga para não cair, certo? Sim. O Vitória está pegando o Náutico. O Náutico perdeu, tomou a goleada do Botafogo, mas ainda sonha com acesso. Pode chegar a 52 se vencer o Vitória. O Vitória ainda pega o Ceará, que está brigando para não cair. O Luverdense acho que se distanciou mais, perdeu o jogo de ontem para o Oeste, então para mim já seria o adversário até teoricamente o mais fácil do Vitória nessa reta final. Depois o Vitória pega o Santa Cruz, né? Isso encerra com o Santa Cruz lá em Recife. Então é um jogo complicado. Então o Vitória tem uma sequência de jogos que são... Não que o Vitória tenha... Acredito que venha a ter problemas. Mas são jogos para o Vitória ficar atento. Não achar que está tranquilo e calmo numa competição dessa, né? Acho que o Vitória fica pressionado se não conseguir uma vitória contra o Náutico, né? Porque 3 jogos consecutivos sem vencer para um time que está nas cabeças pressiona um pouco, né? Então acho que essa vitória contra o Náutico é de afirmação, né? Para um time que já se firmou até na briga pelo título. Eu acho que hoje o Vitória é o único time que a gente vê como um oponente para o Botafogo, né? E para não ficar pressionado e continuar até sonhando com o título, é um triunfo, sim, de suma importância. Beleza, então. Vamos torcer para os nossos times no próximo final de semana. Sábado, Botafogo e Bahia, Vitória e Náutico. E na próxima semana vamos fazer um resumo dessas partidas e já visualizando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mantenha sempre se informado no galácticosonline.com. Lá você fica sabendo de tudo, Bahia, Vitória, futebol nacional e internacional. E torcer para que nossos jogadores na próxima segunda-feira ganhem uma partida pelo menos na Copa Top, porque empatar depois de estar vencendo por 1-0, 2-1 e tomar um gol no final do jogo, não dá não, viu? Um abraço para todos. Fique sempre ligado no galácticosonline.com.